Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudar um texto do irmão Alonso Colares, cujo nome é Motivado pelo Amor. Eu amo essa passagem, é em 1 João, que nós vamos ler hoje, e eu tenho certeza que você, que nem tem tanta intimidade assim com a Bíblia, vai amar a passagem de hoje, porque quem não gosta, né, de ouvir falar de amor? Então, o irmão Alonso, ele escreveu esse texto para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Então, como eu sempre gosto de dizer, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Alonso Colares, eu não tenho nenhum conhecimento teológico, né? É apenas aquilo que eu leio, que eu escuto, que eu pesquiso, mas que eu gosto de compartilhar. Então, o que eu faço todos os dias é ler o texto e contar para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? Então, por se tratar da palavra de Deus, eu quero pedir a vocês que compartilhem esse nosso devocional. Se puderem, se inscrevam no canal, façam ali comentários, acionem o sininho. Todos os dias temos um devocional novo. Você não investe muito tempo, é no máximo 10 minutos, exagerando. Mas é um jeito bom de a gente falar com Deus e de Deus falar conosco, tá bom? Vamos orar? Senhor, hoje vamos aprender sobre o amor, que Tu possas nos ensinar e que os nossos corações estejam disponíveis para que possamos aprender. Obrigada, Senhor, porque Tu és amor. Em nome de Jesus é que agradecemos. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos ler 1 João 4. Nós vamos ler do versículo 7 até o 21. Então é um número suficiente grande, né, de versículos, então seria legal você pegasse aí a sua Bíblia para acompanhar, para não ficar muito chato só eu lendo. Esse texto que nós vamos ler é uma das mensagens mais profundas do amor divino em toda a Bíblia. Então nós vamos falar aqui algumas questões que eu julgo principal nesse texto, né? E espero que o nosso coração realmente possa absorver essas verdades eternas, a nossa mente gravar e que nós possamos agir em conformidade com o amor. Bem, então o tema central, como eu já disse, é o amor. Deus é amor. E quem ama, vive em Deus. Isso aí tá mais do que sabido, né? Bom, então, irmão, Jó, ele afirma que todo aquele que ama é nascido de Deus. E todo aquele que ama, além de ser nascido de Deus, ele conhece a Deus. Quem não ama, ó, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. O amor é a evidência da verdadeira espiritualidade. Então, se você não ama, não tem como você conhecer a Deus. Outra coisa é que Deus demonstrou seu amor de que jeito? Não teve prova de amor maior do que enviar Jesus Cristo para se sacrificar pelos nossos pecados. O amor verdadeiro não começa na gente, longe disso, mas tem origem em Deus. Ele é quem nos amou primeiro e nós temos que nos lembrarmos disso. Outra coisa é o seguinte: quando a gente ama, a gente reflete o que Deus quer para a nossa vida. Porque se Deus nos amou assim, um amor tão grande, mandando Jesus, a gente tem que amar as pessoas que estão ao nosso redor, a gente tem que amar uns aos outros. Quando a gente faz isso, ama uns aos outros, a gente sabe que Deus fica na gente. E o amor dele vai sendo aperfeiçoado em nós. Cada vez nós vamos ficar melhores em amar. Outra coisa que o irmão João reforça é que a gente sabe que a gente está em Deus porque Ele nos deu Jesus Cristo. Ele nos deu do seu Espírito. Então, confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus é viver no amor, é viver na comunhão com Deus. Isso é maravilhoso, é incrível. Outra coisa bem legal da gente se lembrar ou de saber é que o amor verdadeiro, ele traz confiança no dia do juízo.
porque haverá o dia do juízo, né? Existe um juiz, não sou eu, não sou você, não é aquele que fala assim, irmão, não faz assim, nosso irmão não pode fazer isso, não. Tem um juiz, e esse juiz não sou eu e não é você. Mas o que acontece? Você não precisa ter medo, porque se você ama, o medo é sinal que o amor ainda não foi aperfeiçoado. Então, se você ama, você pode ficar tranquilo, porque o amor de Deus expulsa o medo. Por quê? Porque o amor de Deus dá segurança pra gente. Outra coisa fundamental, que é a base de tudo, que o nosso amor é resposta do amor de Deus, né? Então, o amor que a gente tem não é mérito nosso. Ah, eu não amo porque eu sou bonzinho, porque eu sou legal. Não. O amor de Deus é graça que Ele nos dá. Então, o que é graça? Como a gente sabe, é um favor, é um presente que a gente não merecia. Então, irmãos, amar a Deus exige amar o próximo. Então, o irmão João, ele é bem direto. Não dá para amar a Deus e odiar o irmão. Não tem jeito. Às vezes a pessoa fala assim, ah, Miriam, mas não dá. Aquele cara lá fez uma coisa muito cruel, detesto ele. Não. Por quê? Porque o amor de Deus se manifesta no amor ao próximo. Então, é impossível a gente separar as duas coisas. Quem ama ao próximo, ama a Deus. Enfim, irmãos, moral da história. Esse texto que a gente vai ler é um convite à vida em comunhão, à prática do amor, à confiança no cuidado divino. É como se o irmão João dissesse pra gente, ó, se você realmente quer saber como que tá a sua vida cristã, é só você, ó, ficar de olho em como você ama, tá bom? Então vamos ler 1 João 4, de 7 até o 21. Vamos lá. E diz assim, ó. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele está em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o verdadeiro amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Esse texto é fantástico, né? Eu amo muito esse texto, acho que ele é a base da fé cristã. Bom, o irmão Alonso Colares escolheu o versículo 18 como versículo base, e esse versículo diz assim, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Ora, todos nós, a gente é motivado por alguma coisa, todos nós temos um propósito. Então, o irmão Alonso Colares, ele fala sobre coisas que as pessoas podem fazer por diversas motivações. Por exemplo, 4:30 da manhã, madrugada. Ora, uma mãe que não tem o apoio de um companheiro, ela pode acordar a essa hora para começar uma rotina super puxada de trabalho, porque precisa cuidar
dos seus filhos trazer alimento para casa, porque ninguém vai ajudá-la. Nessa mesma hora, pode ser que tenha alguém, uma jovem, um jovem que está indo dormir depois de estudar a noite inteira para tentar uma vaga na faculdade, né? Na faculdade pública, na universidade pública. Então passou a noite toda dormindo de 4h30 da manhã. Quando aquela mãe acorda, essa pessoa está indo dormir. Nesse horário também, um trabalhador que trabalha no campo, pode ser que ele esteja lá tomando seu cafezinho para um dia inteirinho de trabalho para levar o pão para sua família. E também, infelizmente, neste horário, pode ser que uma pessoa, uma jovem, um homem, uma mulher, esteja voltando para casa depois, assim, de uma noite cheia de bebida, de droga, tomou um porre, muito sexo, muita coisa que não agrada a Deus, né? Fez lá muitos miserê e tá chegando em casa às 4h30 da manhã. Então, assim, cada um tem um propósito, né? Cada um tem algo que o move. E a gente não tá aqui para criticar ninguém. A gente não tá aqui para fazer nenhuma apologia ao que, nossa, isso é errado. Não. A gente tá aqui para mostrar a palavra de Deus e dizer que cada um tem a sua motivação. E conforme a sua motivação, cada um age do jeito que acha que é certo. Mas nós cremos que a gente tem que perguntar quem controla a nossa vida. Qual é a fonte das nossas motivações? É o amor de Deus ou é o medo do futuro, né? Enfim, a gente tem que ficar atento, porque de acordo com as nossas motivações, nós vamos conduzir a nossa vida. Quem vive motivado pelo medo, pela angústia, ele não é uma pessoa feliz. Mas quem vive pelo amor, é uma pessoa que vive em paz, né? A ação da pessoa que vive amor, vive através do amor, é direcionada pelo contentamento em Deus. Porque Deus é amor. A gente não pode deixar de se lembrar disso, né? E o verdadeiro amor é cheio de esperança e produz segurança. Então, irmãos, mesmo diante das realidades mais duras, a gente pode confiar naquele que sustenta todo o universo, que nos ama. E apesar do que nós somos, apesar do que fazemos, Ele tem cuidado de nós. Amém? Bom, irmãos, eu aqui vou terminando, deixando aqui a última frase do manancial, que é a seguinte, ó. O verdadeiro amor é cheio de esperança, e quando há esperança motivada pelo amor, o medo, ó, vai embora. Agora eu vou terminar, deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que devemos viver motivados pelo verdadeiro amor, para nós o abraço da super mega, certo? Lembra também que temos um versículo para decorar esse ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E obviamente, né, irmão, que esse caminho é o caminho do amor. Bom, agora eu vou terminar definitivamente hoje falando a frase do ano, que foi escrita por A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.